Renan, o Brasil me ensinou a ter muita desconfiança com termos genéricos em algumas coisas. No livro amarelo, a parte que eu falei, pô, gosto de uma parte do texto, mas por que essa frase aqui em específica está tão aberta? É a do Código de Imprensa, que se garante lá que vai defender a liberdade de expressão, vai defender a liberdade de imprensa, critica os oligopólios de dinheiro com os grupos de mídia, as grandes concentrações de recursos, fala também do subrepresentação de viés político dos jornalistas, mas você fala do criação de um código unificado de imprensa visando disciplinar o setor. E essa frase ela vem ali junto tanto o desequilíbrio quanto também o viés político do jornalista. Por que essa escolha de usar um verbo aberto para falar de disciplinar imprensa numa regulação? Por que a gente já não botou lá esse negócio como pretende fazer e tal? Qual é a sua ideia exatamente com isso? Porque eu acho que a gente foi impreciso ali mesmo. Eu acho que não foi o melhor texto. Há um tema que foi muito debatido por nós sobre um novo modelo de imprensa que está acontecendo, que eu até falei isso na Globo News, que são as milhares, dezenas de milhares de páginas de fofocas, na verdade talvez centenas de milhares de páginas de fofoca regionais que são compradas por prefeituras, que não aparecem na prestação de contas e na transparência da prefeitura, porque elas estão alocadas dentro de agências que são contratadas e ninguém vê que isso está acontecendo e elas servem prefeituras. E este é a grande ascensão do novo modelo de mídia que está acontecendo e que usa dinheiro público, que usa dinheiro de emenda, que no período eleitoral inunda, faz uma derrama de dinheiro para cima desses caras e que basicamente ninguém está percebendo. E isso foi uma resposta que nós estávamos dando a esse modelo de mídia para um momento novo em que a imprensa estava defendendo uma regulamentação de redes sociais draconiana. E eu acho que para a existência da boa imprensa, esse tipo de prática, que é uma prática hoje que é base do funcionamento do Centrão, tem que ser discutida. Assim como o oligopólio de mídia por parte de políticos que são donos de grupos de emissoras nos interiores do Brasil. Para dar nome aos bois, para ser mais preciso. Não pode o Helder Barbalho ter controle sobre toda a mídia do Pará. Veja, eu rodei o Brasil, mesmo em estados com lideranças políticas, vamos dizer, divisões muito contrárias à minha, no geral eu conseguia falar num grupo aqui, ali. No Pará, que é o caso mais agudo, eu não conseguia em lugar nenhum. Nenhuma rádio me recebia, nenhuma TV me recebia. E aí eu já foi na fase final agora da pré-campanha, em que eu estava indo na TV. E aí quando eu fui no SBT, foi eu citar o Barbalho, a entrevista, pois é, muito obrigado, vamos pro... Todo mundo sabe que acontece isso, todo mundo sabe que isso é um problema. Eu acho que, mantendo totalmente a liberdade de imprensa, será que interessa pra gente, a indústria da compra de páginas de fofoca para determinar eleições nos municípios sem nenhuma transparência? E 2, políticos donos de grupos de comunicação nos seus estados? Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, essa discussão. Se a Globo é gigantesca, deixa a Globo ser gigante. Aí a competição, a Brasil Paralelo é um grupo que entrou para competir, que todos possam competir entre si. E que todos tenham o seu discurso, tenham sua liberdade garantida. Agora, tem muito dinheiro público político sendo usado para interferir no processo de formação de consciência das pessoas da maneira mais baixa possível, sem nenhuma transparência. E ninguém debate isso. Ou a gente vai aceitar que o Pará é do Barbalho. Pará é o dinheiro público, então. É óbvio, mas no fundo isso aqui é uma regulação sobre o que o dinheiro público, como ele está sendo feito, quem está decidindo que o dinheiro pode ser usado nisso e por que não há transparência nenhuma nisso. Porque a gente falou muito do caso da Mind, vocês lembram disso? O caso da Mind estourou, acho que foi 2023. Tá, mas a Mind era o topo de uma pirâmide. Se eu for para uma cidade no interior do Maranhão, existem 10, 15 páginas de fofoca ligadas à situação, oposição, todas recebendo dinheiro público. Alguém sabe disso? Alguém sabe como chega o dinheiro lá? Alguém sabe se houve uma contratação, se houve uma licitação? Não, é uma agência de propaganda ou literalmente um gabinete que pega uma grana e vai dando... É correto isso? A gente está aceitando? É normal isso? São os maiores difusores de notícia falsa, de destruição de reputação, instrumentos de campanha. No Brasil, CNPJ é proibido de fazer campanha. Então, eu tenho um movimento político, que é uma loucura, o movimento político, o MBL, não pode fazer campanha para o Renan. Não pode falar, o Renan é uma grande opção. Eu sou multado e o MBL é multado. Dito isso, uma página de fofoca que às vezes tem um CNPJ, está claramente fazendo campanha para alguém, com dinheiro público ainda, e ninguém está olhando para isso. Então hoje eu tenho... Mas o texto é ruim, o texto está impreciso. Mas vê se eu estou certo se eu falar isso. O candidato Renan Santos se compromete que o Código de Imprensa é para regular a distribuição de dinheiro público para grupos que fazem política disfarçada enquanto imprensa. Exatamente. Mas não intervém em editorial de dinheiro independente. E nunca foi nosso histórico. Porque o nosso histórico, a primeira ação política do MBL, foi a primeira manifestação nossa, 1º de novembro de 2014, foi por conta de um ataque que a Veja sofreu ali durante a eleição da Dilma.
A Veja, a turma do PCdoB, da UNE, destruíram a fachada da Editora Abril, falando que eles eram fascistas, que estavam interferindo nas eleições. Aquilo aconteceu ali, foi a primeira manifestação que a gente convocou, que inclusive deu origem depois às outras que deram origem às do impeachment. A gente sempre foi muito duro contra isso. Até porque essa regulação malandra da mídia é uma pauta clássica do PT. Uhum. Agora, nitidamente, está tendo uma concentração de grana, e eu tô falando sempre, eu tô falando muito de pequenos municípios. Isso está interferindo na política local de uma maneira que as pessoas sequer imaginam. As políticas hoje nos municípios de menos de 50 mil habitantes são determinadas por compra de voto e essas páginas e perfis de Instagram administrados por gente que recebe dinheiro público. É uma ditadura da opinião que está acontecendo. A gente achava que as redes sociais iam libertar, e em muitos lugares elas estão oprimindo e comprimindo a cabeça das pessoas. Eu espero que você entenda o conflito de interesse de insistir tanto nisso, mas acho que você conhece a história recente do Brasil para saber esse porquê dessa tônica de preocupação com liberdade de expressão, né? Eu vi a entrevista que você fez no G4 e você responde dessa página de fofoca lá, você fala isso, mas aí o jornalista fala, tá, mas isso aí, e se for para um caminho de censura e ditadura? E eu vi você responder para ele, não, você não precisa se preocupar, você é um jornalista sério. Foi na Globo News. Foi na Globo News? Foi pela Natuza. Não, isso foi com a Natuza. Que ela falou assim, mas isso aqui não é sobre você. Eu falei pra ela, isso não é sobre você. Foram os dois, então. Mas eu não me lembro dessa do G4, mas como eleitor até, e como também representante de mídia, por que essa resposta? Não fica um clima de que vai ter alguém decidindo quem é sério e quem não é, indiferente de qualquer recurso público e tudo mais? Não, se você é um jornalista que está recebendo dinheiro público, como acontece em muitos veículos de mídia, que seja transparente, que todo mundo saiba. Uhum. Se você é parte de uma família de um político e você tem 2 ou 3 emissoras de TV ou muitas rádios, as pessoas têm que saber e, eventualmente, você tem que ser limitado a essa atividade, porque não faz sentido um grupo familiar cuidar de vários grupos de mídia e distribuidoras de rádios por todos os interiores desse lugar. É interessante, é apenas isso. Por isso que eu falei para a Natuza faz parte da Rede Globo. Na Rede Globo, elas recebem verba do governo e essa verba é pública, ela é escrutinável. As propagandas acontecem, a gente pode até, se quiserem discutir a validade disso, não que se discuta. Agora, eles são jornalistas. Uma página de fofoca local que recebe um dinheiro, às vezes lavado, ou um dinheiro oriundo da corrupção, ela está recebendo dinheiro público, ela está interferindo no debate público e ela está interferindo com o nosso dinheiro sem que a gente sequer saiba que isso está acontecendo. É um caso grave, é um caso, no fundo, de corrupção. Sua preocupação é exclusivamente com fontes não transparentes de financiamento? É óbvio, porque isso está afetando muito. Quando surgiu o caso da Mind, todo mundo falou sobre isso. Por isso que eu não acho nem um pouco problemático. Todo mundo, e parte do jornalismo, viu o problema do caso da Mind. Agora, ninguém sabia que o caso da Mind era só o topo de uma pirâmide muito maior. Mas colossal. Uma coisa é, sei lá, o Felipe Neto. Outra coisa é o Zezinho, de um município que tem 10 mil seguidores numa página, numa cidade que tem 50 mil habitantes. E ele consegue determinar, através das fofocas que ele divulga sobre a política, a reputação da classe política de acordo com quem está pagando ele. A gente tem que saber quem está pagando. É necessário saber quem está pagando. E isso, assim, a transparência é um princípio básico da administração pública. Se não há transparência, não há capacidade do cidadão poder se defender. Então, hoje, políticos usam isso para destruir a reputação, inclusive, de cidadãos. O cidadão está fiscalizando a prefeitura, e aí o cidadão vai ter sua vida escrutinada por uma página de fofoca paga pela prefeitura, e o cidadão não tem direito de saber? Tem o direito de saber. É obrigatório saber. Por isso que essa resposta que eu lembro que eu dei para a Natuza, você é jornalista, se vocês estão cumprindo, basicamente, os requisitos básicos de uma entidade privada que recebe dinheiro público e que faz ali o seu trabalho, tá tudo normal. Agora, se você está agindo de maneira irregular, como foi a Mind, isso é irregular. E o Brasil tem direito de saber porque o Brasil está pagando essa conta. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Até mais, meus missionários!